Fala galera, bem-vindos aí novamente ao canal. Olha aqui o presentão que eu preparei para vocês, ó. Você que está aí desesperado em como fazer exercício de regra de 3. Bom, primeiramente espero que você tenha maratonado os meus vídeos, né? Para entender o processo para a gente resolver. Depois, aí sim, espero que você tenha caído nesse vídeo aqui. Então, são 32 exercícios que eu separei aqui de regra de 3 simples e compostas para resolver detalhadamente para cada um de vocês. Na internet, eu duvido que você vai achar um combo desse com 32 exercícios, hein? Bora lá então fazer? Se liga aí. Então, galera, é o seguinte, vamos deixar claro aqui que tem exercícios que são simples e tem exercícios que são mais interessantes. Se você estiver achando simples, passa o vídeo para frente e vai pegando outros, tá? Mas já aviso que aqui nós vamos ter de tudo, que eu vou resolver um por um, tá? E aqueles que forem bem facinhos mesmo, como é o caso desse aqui, a gente não vai perder muito tempo não, tá certo? Então, bora lá. Ó, com 10 kg de trigo, a gente fabrica 7 kg de farinha. A primeira pergunta, quando você tiver essa primeira informação, é: quanto mais trigo eu tiver, mais ou menos farinha eu fabrico? Mais. Então, você tem aqui duas grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Quantos quilos de trigo são necessários para fabricar 28 quilos de farinha? Em regras de 3 simples assim, não tem muito o que fazer, né? Como as duas são diretamente proporcionais, só você ver a proporção que aumentou de farinha aqui, ó, e essa mesma proporção tem que aumentar no trigo. Logo, se o 7 virou 28, é porque você tem 4 vezes mais farinha. Portanto, você tem que ter 4 vezes mais trigo. Então, a sua resposta vai ser 40 quilos de trigo, tá? Sem delongas, é assim que a gente faz, ok? Então, vamos agora, número 2, hein? Eu sempre vou pegando aqui de um em um para a gente poder fazer, tá certo? A partir do próximo, então, eu vou fazer um compilado para não ficar formatando isso na frente de vocês, beleza? Bora então. Com 50 kg de milho, obtemos 35 kg de fubá. Bom, primeira pergunta então, quanto mais milho eu tiver, ó, mais fubá eu fabrico. São diretamente proporcionais, tranquilo. Quantas sacas de 60 kg de fubá a gente obtém com 1.200 kg de milho? Tá, então primeiro a gente precisa saber o seguinte, com 1.200 de milho, quanto de fubá eu fabrico? Bom, vê o seguinte, ó, 50 virou 1.200. Quantas vezes isso aqui aumentou? A proporção tem que ser a mesma no fubá, né? Então, sem ficar aplicando regra de 3, ó, basta pegar o 1.200 e dividir por 50 para ver quantas vezes aumentou, né? Corta aqui. 120 por 5 dá 24. Olha lá. Quer dizer que isso aqui aumentou 24 vezes. Se isso aumentou 24 vezes, eu vou ter 24 vezes mais fubá. Então, basta a gente pegar o 35 e multiplicar por 24. Fazendo de cabeça aqui, ó, 840. Olha lá. Então, isso vai me dar 840 quilos de fubá. Ah, mas eu quero sacas de 60 quilos. Ué, então eu tenho que pegar esse número e dividir por 60. Olha lá. 14. Pronto, essa é a resposta. Quantas sacas a gente vai ter? 14. É claro que da maneira que eu resolvi aqui, é para uma pessoa que já tem uma cabeça além, né? Dessas coisas mais óbvias. Mas eu não vou fazer assim, tá? Todos os exercícios a partir daqui eu farei dentro da regra de 3, montando a tabelinha, fazendo as perguntas, porque se você tem a habilidade para fazer com essas mais simples, você também vai ter habilidade para fazer com as mais complicadas, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Ó? A gente tem milho, e esse milho está em quilos, né? E a gente tem fubá. E esse fubá também está em quilos. Fubá é bom para colocar no peixe, né? Então, olha aqui, ó, 50 quilos de milho me geram 35 quilos de fubá. Se eu tiver 1.200 quilos de milho, eu vou ter quanto de fubá? Bom, quanto mais milho eu tiver, mais fubá eu fabrico. Sendo assim, eu não preciso inverter nenhuma
fração, né? Como visto em vídeos anteriores que eu gravei, que vocês devem ter assistido, primeiro a gente verifica, né, se são diretamente ou inversamente proporcionais para saber se a gente vai precisar inverter ou não uma fração, beleza? Se não, cola aí nos vídeos anteriores para que você veja. Nesse caso aqui, então, isso aqui vai ser a própria fração. Então, não precisa nem montar aqui embaixo, vou montar aqui mesmo. Ó. Então, isso vai ser igual a isso, tá certo? Bom, vamos simplificar aqui, ó. Corto 0, 5 e 120, dá para simplificar, né? Dá 24 embaixo, ó. Porque 5 vezes 24 dá 120. Dessa forma, ficamos com 1 em cima e 24 embaixo. Multiplicamos cruzado, olha lá. Então, x vai ser 24 vezes 25. 35. Cujo resultado vai ser 840 quilos de fubá. Bom, como aqui eu estou dividindo em sacas de 60, basta então eu pegar 840 e dividir por 60, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer a conta de cabeça só para andar rápido, mas é aquilo lá que você tem que fazer. E a gente já havia feito, né? 14 sacas, tá certo? Só dividir por 60 no final, ok? Bora para o próximo. 7 litros de leite dão 1,5 kg de manteiga. Quantos litros de leite serão necessários para se obterem 9 kg de manteiga? Então, aqui eu tenho litros de leite, né? E eu sei que 7 vão me dar quilos de manteiga. Então, vai me dar 1,5. Quantos litros de leite, então o x está aqui, vão ser necessários para a gente ter 9 kg de manteiga? Quanto mais leite, mais manteiga eu faço, né? Então, essa aqui vai ser as minhas frações, sem precisar inverter nada. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 1,5x vai ser 7 vezes 9, que dá 63, né? Então, 1,5x dá 63. Basta, então, dividir 63 por 1,5. Fazendo a conta aqui de cabeça, ó, nós vamos ter o quê? 63 dividido por 1,5, 42. O quê? Litros. Então, vamos precisar de 42 litros de leite para fazer 9 kg de manteiga. Beleza? Vamos para o próximo. Se 10 metros de um tecido custam R$50, quanto vai custar 22 metros? Então, a gente tem aqui os metros de tecido, 10. E a gente tem aqui o preço, né? Em reais, 50. Se eu vou ter 22, quanto vai custar? Bom, quanto mais tecido eu tiver, mais dinheiro eu vou gastar. Logo, as frações são desse jeito mesmo, sem precisar inverter nada, né? Ou seja, 10x vai ser igual a 22 vezes 50. Daí, ó, ao passar esse 10 dividindo, vou nem fazer a conta de lá. Por quê? Porque eu sempre opto por deixar assim para poder simplificar, né? Já divide 50 por 10, que dá 5. E aí, 5 vezes 22 vai dar 110. 110 o quê? Reais, né? Portanto, 22 metros custarão R$110. Certinho? Próximo. 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Então, aqui eu tenho torneiras, 3. E aqui o tempo, vou colocar horas, né? Porque senão vão ficar 2 T's aí. Muito bem, então 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas 10 torneiras vão encher 2 piscinas? Opa! Então, aqui eu tenho quantidade de piscinas, né? Então, isso aqui agora é uma regra de 3 composta. Então, isso aqui é para encher uma, e agora é para encher 2. Ó. Então, 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. 10 torneiras vão encher 2 em quantas horas? Bom, como visto em vídeos anteriores, quando a gente tiver uma regra de 3 composta, a gente tem que fazer uma entrevista com o exercício, né? Sempre de onde tiver o x com uma outra coisa. Então, eu vou fixar a quantidade de piscinas, tá? Então, a gente tem lá piscina para encher. Logo, quanto mais torneiras eu tiver, menos tempo eu gasto para encher a piscina, tá bom? Agora, eu vou entrevistar entre horas e piscinas. Logo, vou fixar o número de torneiras. Então, olha lá, tem lá as torneiras para encher. Portanto, quanto mais piscina eu tiver para encher, mais tempo eu vou ficar enchendo, não é?
Ah, então olha aqui, ó, essa seta concordou com essa. Como essa seta já havia sido colocada, eu tenho que manter tudo aquilo que já foi perguntado. Então, se essas duas concordam, então a seta da piscina tem que ficar para baixo. E aí, como eu expliquei em vídeos anteriores, né? Toda vez que a minha seta estiver para baixo, eu inverto. E em regra de 3 composta, eu deixo aquela que tem x sozinha do lado esquerdo. Então, agora a gente vai ter 3 sobre 10 vezes 2 sobre 1, tá bom? Ah, não entendi. Cola nas minhas aulas anteriores que lá eu explico toda a teoria, tá bom? Aqui agora eu tenho que passar o 10 multiplicando. Então, 3 vezes 2 é 6. O 10 veio multiplicando. E embaixo tem um 10. Logo, 10 corta com 10. 6 horas, né? Então, a gente vai encher duas piscinas em um tempo de 6 horas. Beleza? Bora para a próxima. 4 pedreiros constroem uma pequena casa em 90 dias. Bom, então, a gente tem aqui 4 pedreiros construindo uma pequena casa em 90 dias. Tá rápido, hein? 2 pedreiros construirão a mesma casa em quanto tempo? Como aqui é uma pequena casa e depois a mesma casa, não é necessário abrir uma coluna para casa, porque esse número não modificou, tá bom? Então, vamos lá. Quanto mais pedreiro eu tiver, menos dias eu gasto para construir a casa, não é assim? Dessa forma, então, eu vou ter 4 sobre 2 igual a x sobre 90. Então, eu vou inverter aquela que ficou para baixo. Simplifica 4 por 2, que dá 2. Logo, x vai ser 180. E é um pouco óbvio, né? Por quê? Se você tem a metade da mão de obra, agora você vai gastar o dobro do tempo. Ó, um ciclista percorre 75 quilômetros em 2 dias. Então, o número de dias aqui, 2. Pedalando 3 horas por dia. Hora barra D, ó, hora por dia. Em quantos dias, então x está aqui, faria uma viagem de 200 pedalando 4 horas por dia? Bom, como em vídeos anteriores, eu dei a ideia do quê, né? Quando você tiver grandezas de tempo, o interessante é que você junte todas em uma só. Então, ao invés de ter dias e horas por dia, eu posso fazer a conta já em horas totais, tá certo? Então, essas duas colunas aqui, elas vão se transformar no quê? Ó? 2 vezes 3, 6 horas de pedalada. 4 vezes x, 4x horas de pedalada. E aí, agora eu transformei isso numa regra de 3 simples, ó, porque eu tenho tempo, que são as horas, e a distância, que são os quilômetros, tá certo? Então, vamos lá. Quanto mais distante eu tiver que percorrer, né, mais horas eu fico pedalando. Olha lá. Então, as duas são diretamente proporcionais, tá certo? Portanto, 75 sobre 200 vai ser igual a 6 sobre 4x. E aqui agora vamos simplificar, dá por 25, né? Sobra 3 em cima, sobra 8 embaixo. 6 e 4 divide por 2, 3 em cima e 2 embaixo. Portanto, 3 multiplica o 2x, ou seja, 6x. E o 3 multiplica o 8, que dá 24. Sendo assim, 24 por 6, 4. 4 o quê? Aonde estava meu x? Estava nos dias. Então, a minha resposta, como em x, vai ser em dias. Você modificou a grandeza, mas você tem que respeitar onde que a incógnita estava. Então, em quantos dias ele faria essa viagem de 200 km? Em 4 dias. Beleza? Bora para a próxima. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários, ó, então, OP aqui de operários, levaram 48 dias. Então, 48. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 30 operários de mesma capacidade que os primeiros, então aqui agora são 30, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Bom, muita gente pode fazer a confusão aqui
de pensar assim, ah, mas se contrataram 30, então agora são 55, não? Olha, não. Sabe por quê? Se fossem contratados mais 30 operários ou 30 operários a mais, aí sim você somaria. Aqui não. Se fossem contratados 30 operários para fazer a obra. Então, agora são 30, esquece os 25, tá? E como é uma quadra só, não preciso montar uma coluna só para a quantidade de quadras. Logo, quanto mais operários eu tiver, menos tempo eu gasto para fazer essa quadra, né? Então, vamos inverter aquela dali, ó. Então, 25 está para 30, assim como x está para 48, tá? Vamos simplificar aqui por 5, dá 5 e aqui vai dar 6. Dessa forma, 6x vai ser igual a 5 vezes 48. Como eu vou passar o 6 dividindo, simplifico o 6 com 48. 6 vezes 8 é 48, né? Então, sobra 8. 5 vezes 8, 40. 40 é o quê? Dias. Então, quer dizer que com 5 operários a mais, eu vou terminar a obra em 40 dias. Beleza? Bora para o próximo. Em 6 dias de trabalho, então, vamos colocar aqui os dias. Ó. Em 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros, vou pôr aqui conf, fazem 960 tortas. T de tortas. Em quantos dias, x, 4 confeiteiros poderão fazer 320 tortas? Bom, respostas são 6 dias. Por quê? A quantidade de mão de obra caiu em sua terça parte. Caiu para a sua terça parte. E a quantidade de obra, que no caso é a torta, também caiu para a sua terça parte. Logo, a gente manteve a proporção. Então, a quantidade de dias vai ser a mesma. Mas se você não consegue fazer essa análise, então vamos resolver como regra de 3 composta. Ó, vamos comparar aqui dias e confeiteiros. Então, eu vou fixar o número de tortas para fazer. Logo, quanto mais confeiteiros eu tiver, como eu vou ficar fazendo torta, né, fixei o número de tortas. O que é esse dia aqui? Dia de trabalho. Então, se eu tiver torta para fazer, quanto mais confeiteiros, menos tempo eu gasto, certo? Agora eu vou fixar a mão de obra, que são os confeiteiros. Então, tá lá, você tem os caras para fazer suas tortas. Quanto mais torta eu tiver para fazer, mais tempo eu fico trabalhando. Não é isso? Então, vamos lá. Como essa seta já estava para baixo e essa tem que coincidir com essa, então agora essa aqui das tortas vai ficar para baixo, ok? Então, bora lá agora. Ó. X sobre 6, porque inverteu, né? Vai ser 12 sobre 4, vezes, agora a gente inverte também, 320 por 960. Ó, 12 por 4 dá 3. 320 por 960 também dá 3. Aí esse 3 corta com esse 3, sobra 1. Multiplicando cruzado, x é igual a 6 dias, como eu havia falado para você no começo do exercício. Beleza?